e fizeste a tua ferida a tua força? Ou foste buscar aí Eu acho que sim. Eu acho a que mulher sim. que és agora, transformando? Eu acho que sim, até porque a minha luta pelas mulheres e pelo seu direito e pela sua liberdade vem da falta dela que vi existir à minha volta e que muito foi passada para mim inicialmente também no meu crescimento. E que eu não aceito que outras passem. Sabes? Não aceito mesmo. E então acho que sim, mas mais uma vez, acho que é uma ferida que eu fiz florir, sabes? Eu acho que criei, porque há muitas formas de tu lidares com as dores da tua vida, não é? E acho que consegui, também com a terapia e com as pessoas que tive a sorte de me ir cruzando na vida, não é? Consegui fazer disso uma luta bonita e de ajuda a que outras não passem pelas coisas que eu vi, nem sejam as pessoas que assistem a isso. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A entrevistada é uma das vozes mais interessantes da nova geração a falar no espaço público de sexualidade, relações, feminismo, masculinidade tóxica, desejos, educação e liberdade. Durante a pandemia tornou-se conhecida na sua página de Instagram a encorajar as pessoas, em particular as mulheres, a explorar o seu corpo e a viver as relações e a sexualidade de forma saudável e prazerosa, desconstruindo mitos e preconceitos e interagindo com as pessoas que a seguiam de forma cativante e inovadora. Falo da psicóloga clínica e sexóloga Tânia Graça, que faz atualmente dupla com Ana Markel no programa Voz de Cama, da Antena 3, tentei. Um podcast que se tornou um sucesso também, e saltou recentemente da rádio para o palco do Teatro Maria Matos, numa série de conversas ao vivo que esgotaram num VaptVupt. Adorei escrever isto. Posso dizer que não vi, mas gostei. Porque gosto sempre muito de saber que há a apetência das pessoas por mais informação sobre estas matérias. E se for tudo condimentado com humor, melhor ainda, sem medos ou vergonhas, porque só com liberdade há realmente lugar para o desejo e prazer, sem policiamentos, sem o conceito do que é normal, já que se for entre adultos e com consentimento, esse conceito não faz grande sentido, não é, Tânia? Absolutamente. Absolutamente, e já ouvimos a voz de Tânia. E em tempos em que o antifeminismo ganha nova expressão na sociedade, através da direita mais extrema e conservadora, é necessário, urgente até, ouvirmos pessoas como a Tânia a falar de liberdade sexual, liberdade de escolha e autonomia. Sei que a Tânia considera que o orgasmo feminino é um ato político, porque dar prazer e ter direito a ele é um grito de liberdade sexual feminina, e eu concordo plenamente e acrescento até que o sexo pode ser igualmente válido e prazeroso sem orgasmo, sem penetração e sem ereção, não? Absolutamente. Outra vez, 2 absolutamente. Espero conquistar mais até ao final. Sei também que a Tânia acredita que a educação salva e que só existe uma educação sexual, a feminista. Saravá. E por mais que pareça banal a conversa sobre sexo, a verdade é que raras vezes dizemos aos nossos amigos, amigas e amores o que realmente desejamos, queremos, fantasiamos. Nem mesmo à pessoa com quem dividimos a cama ou temos regularmente sexo. Ela acena com a cabeça. E em tempos de apps de engate, pornografia à la carte, livros eróticos e tudo mais que há no mercado, ainda se perpetuam muitos mitos e estereótipos, onde a maioria não encaixa realmente. E talvez a maioria das pessoas não seja realmente livre na sua sexualidade. Será? Ou pelo menos haverá muita gente a achar que os seus desejos mais íntimos não são
normais. Vou querer saber se a minha entrevistada tem a mesma percepção clínica, quais os grandes disparates mais repetidos na sua clínica ou fora dela. Serei normal? Desconfio que seja uma questão recorrente. E quanto a isto, eu cito um excerto do livro Como Pensar Mais sobre Sexo, do filósofo e escritor francês Alain de Botton, que escreveu o seguinte: quase todos somos perseguidos por culpas e neuroses, por fobias e desejos tumultuosos, por indiferença e repulsa. Nenhum de nós lida com o sexo como seria natural, com aquele espírito alegre, desportivo, equilibrado, constante e sem obsessões que julgamos que as outras pessoas têm e com cujo pensamento nos torturamos. Somos universalmente pervertidos, mas só em relação a alguns ideais da normalidade que são altamente distorcidos. Uma vez que é tão vulgar ser-se estranho, só podemos lamentar que as realidades da vida sexual raramente cheguem ao domínio público. Fim de citação. Felizmente há espaços como o Voz de Cama e outros que tais. Tenho tanto assunto para trazer à baila. Na era da tecnologia e das aplicações de engates andamos todos menos preparados para as relações, para o compromisso, para a sedução cara a cara. A narrativa do felizes para sempre é a grande mentira sobre o amor. De que forma as expectativas da sociedade podem perturbar a nossa sexualidade? E claro, a pergunta de sempre: como manter a chama quando a vida é um stress contínuo e a saúde mental não anda no seu melhor? Estão-se a reconhecer? Pois é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Tânia Graça, Olá! Bem-vinda ao podcast Beleza das Pequenas Coisas. Obrigada pelo convite para este tão conceituado podcast, como eu dizia há pouco em off, e mantenho aquilo que disse, e obrigada por esta maravilhosa introdução, cheia de verdades. Os meus absolutamente, alguns não estavam a ser ditos, mas estavam a ser pensados. Então, que bom, esses absolutamentos, que bom. Curioso com o episódio de hoje? Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas. Aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe uma história. Esta dança entre o rigor e a arte esconde-se um pouco por todo o nosso cotidiano, já reparou? Basta pensarmos no DS4, da DS Automobiles. Puro savoir-faire, do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento. Uma peça criada com minúcia artística. Uma berlina de topo, com o novo DS Iris System, o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita a experiência em viagem, nomeadamente ouvir podcasts como este, que está prestes a começar. Desfrute. Eu sei que afirmaste que o orgasmo feminino é um ato político. Concordas que não é necessário o orgasmo para que haja prazer e que a sexualidade seja válida? Concordo, absolutamente. Eu, sem dúvida, aliás, acho que a pressão para o orgasmo, especialmente para ambos, mas não é? exatamente, a pressão para o orgasmo, para chegarmos ao orgasmo, é geralmente algo que o atrasa e que o prejudica imenso e que prejudica a experiência como um todo, porque aquela frase do não é sobre o destino, é sobre a viagem, aqui aplica-se muito. Porquê que eu digo que o orgasmo feminino em particular é um ato político? Porque nós termos um orgasmo e particularmente tê-lo às nossas mãos, pelas nossas mãos, ou por aquilo que utilizarmos para tê-lo, é dizer não a tudo aquilo que historicamente e atualmente ainda nos dizem para não fazermos com o nosso corpo. E aquilo que nos dizem para fazer, que é: o teu corpo não é teu, não é para explorares, ele serve para servir o outro, mais concretamente os homens, e não é suposto tu teres prazer, isso não é para ti, o sexo não é para ti, não é, tanto que aquilo que está geralmente alocado às mulheres sobre o sexo é a preocupação em não engravidar, preocupação com contraceptivos, preocupação, porque nós tivemos durante muitos anos da nossa vida o sexo associado à dor e à morte até, não é? Ou seja, eu masturbar-me e ter um orgasmo pela minha mão é dizer: eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É uma retomada da posse do nosso corpo que nos foi retirada. Das mulheres, de vocês. Exatamente, não é? sim. Sendo que a pressão por um certo guião, uma certa narrativa da ereção, da penetração, da ejaculação, do orgasmo, é uma pressão que pode ser negativa para ambos os géneros. Claro, não é? claro que sim. E a tendência é mesmo prejudicar, ou seja, por exemplo, no homem, nas pessoas com pénis, pode causar aqui uma ejaculação retardada, por exemplo, que é uma dificuldade persistente em chegar ao orgasmo, em ejacular. No caso das mulheres também, as mulheres por norma
costumam ter mais dificuldade em lá chegar, não porque, isto é importante que se diga, não porque elas têm uma maior incapacidade natural de ter orgasmo, e sim porque o sexo não está feito para a sua medida e para o seu prazer, porque a penetração não é a nossa principal forma de ter prazer e continua a ser o central do sexo heterossexual. O orgasmo é portanto o clitóris é a maior zona de prazer, de erógena da mulher e tem sido muito descurado, pouco falado, não é? Pouco explorado. Sim, e quanto mais se descobre sobre este menino, este órgão maravilhoso, mais eu fico triste de como é que andamos a desprezá-lo. Porque, repara, sabia-se até há relativamente pouco tempo que tinha cerca de 8.000 terminações nervosas, e agora já se percebeu, com estudos mais aprofundados, porque os primeiros estudos tinham sido feitos em animais, agora não lembro qual foi o animal, pronto, não importa, também não vou inventar, mas mais recentemente foram feitos em clitóris que são mais, agora não me recordo se são clitóris humanos, são de animais mais próximos dos humanos, não me recordo exatamente, mas descobriu-se que são 10.000 terminações nervosas, são muitas, e é o único órgão do corpo humano que serve único e exclusivamente para dar prazer. Não existe mais nenhum que tenha esta função exclusiva. Já se pesquisou outras, já se tentou perceber se existe alguma associação à fertilidade, à reprodução, mas ainda não se encontrou nada de muito concreto sobre isto. Ou seja, serve unicamente para dar prazer. Como é que nós continuamente o ignoramos? Eu sei como, eu sei porquê, mas o como é uma pergunta para o mundo. Porquê que continuamos a fazer isto? Nós homens temos ignorado muito na narrativa por desconhecimento, não é? Sim. Mas vocês também, mulheres também com bastante desconhecimento do próprio corpo por causa da cultura, uma cultura de repressão, não é? E que diz-nos exatamente, o teu corpo não é para tu teres prazer, é para outra pessoa ter prazer com ele. E a ideia do pecado, não é? Exato. Da culpa. É que repara que nos dizem, tu não te podes tocar, tu não te toques, mas se um homem te tocar sem o teu consentimento, isso provavelmente será porque tu te puseste a jeito para tal. Claro. Ou seja, quão esquizofrénico é isto, que é, tu não podes, mas se outra pessoa fizer, mesmo que tu não queiras, é porque no fundo tu te expuseste a esse perigo. E ainda vivemos nesse tempo, não é? Sim, eu sinto que sim. Porque são essas as questões que continuam a ser colocadas a mulheres que sofrem assédio ou violações. O que é que ela levava vestido? O que é que ela tinha bebido? Também a passar naquela rua, o que é que ela queria? No fundo estava a pedi-las. E isto reflete-se não só, ou seja, a sociedade depois reflete-se também na justiça, porque as pessoas os juízes, as juízas que avaliam os casos, são também pessoas que estão também impregnadas da sua própria cultura. Fazem parte da sociedade e espelham os seus preconceitos. Exatamente. Exato. E, machismos. Portanto, e existe ainda este questionamento, esta impunidade de vários tipos de violência contra a mulher. Não só a violência sexual, não é? Mas a violência doméstica também. Há uma impunidade. Eu acho que os homens que o fazem também haverá muitas camadas em relação ao porquê que o fazem, mas eles fazem também porque sabem que muito provavelmente não terão grandes consequências sobre isso. Porque existe uma permissividade social, uma punição da vítima e uma impunidade do agressor. A consciência é cada vez maior, mas ainda há muito lugar para sim. violências, pequenas, grandes violências também, e grandes violências, não é? A violência doméstica, o feminicídio, ainda acontece muito. Uma mulher é demais, e claro todos os anos claro há dezenas. Tu consideras-te uma feminista, não é? E nota-se nestes poucos minutos, quem não se deu conta é porque entretanto faleceu dos ouvidos, mas... Ou já saiu porque não estava a gostar. Pronto, obrigada a quem ficou até agora. E o teu feminismo é interseccional, queres falar disso? É porque eu acho que não pode não ser. Também acho. Porquê? O que é isto da interseccionalidade? É ter em conta as várias camadas e secções, vamos dizer assim, daquela pessoa. Ou seja, Tânia, estando em desigualdade em relação a um homem, por exemplo, estarei ainda assim em situação de privilégio comparativamente a uma mulher negra. Ou a uma mulher negra lésbica. Ou uma mulher trans. Ou uma mulher trans, exato. Que, aliás, tem sido uma comunidade altamente atacada nos últimos tempos. A mais atacada, não é? Exato, sem dúvida. E, portanto, não dá para se pensar numa igualdade que não tenha em conta tudo isto. Por exemplo, os movimentos feministas, o primeiro movimento feminista, que teve muito a ver com os sufragistas e com o voto, e queremos voto, as mulheres de classe média alta brancas. Começou assim. As empregadas, as mulheres negras que trabalhavam, não eram consideradas neste movimento.
E isto para mim não é um feminismo real, não é? Quer dizer, se nós não incluímos todas, se não estamos todas aqui, então não está ninguém, não é? Porque isto não pode ser só... Porque senão continuamos a privilegiar, continua a haver uma supremacia branca ou heteronormativa. Portanto, não me faz sentido não ter em conta... É excludente, Exatamente. não tem a diversidade no caso da quantidade de mulheres que existem. E é importante pensar nesse feminismo interseccional para... a perceber as várias desigualdades, as várias violências que cada grupo tem, não é? E que se acumulam, não é? Ou seja, as várias camadas que nos atravessam trazem... e ainda o estrato social. Ou seja, há aqui muitas coisas. Por exemplo, uma mulher que é negra terá... vamos pensar, por exemplo, na questão do trabalho, não é? Do acesso a cargos justos pela nossa formação, ao acesso a um salário justo, etc. A pessoa negra, de uma forma geral, já tem, e as pessoas relatam isto, se eu coloco a minha fotografia no meu currículo, eu sinto que há uma maior dificuldade em chegar àquele lugar, eu sinto que eu sou tida como uma camada da sociedade que não chega a estes lugares, não é? E por isso fica em desvantagem em relação a uma pessoa branca, mesmo que mulher. Se esta mulher, além de negra, for lésbica, tem ainda a camada de preconceito e de violência que existe contra a comunidade LGBT. Ou seja, são várias coisas e não podem ser ignoradas porque fazem de facto a diferença. Não abordar as questões de igualdade salarial ou de acesso à habitação. Eu já fiz, já conversei com muitas mulheres, já entrevistei também muitas mulheres e lembro-me de uma em particular que fiz, e foi no Voz de Cama inclusive, a Sandra Baldé, que tem a página dela, chama-se Uma Africana, e ela falava, já tínhamos falado em off e repetiu ali, a experiência dela de procura de casa com a sua família e de como, quando a mãe ligava e as pessoas percebiam o sotaque. Lembro-me disso, eu ouvi. Diziam que não havia, já não há lugar, já está arrendada a casa. E quando ela ligava ela não tem sotaque, a Sandra, porque também cresceu aqui, já havia. E a pessoa não estava a vê-la. Portanto, não havia a questão, não havia a associação direta à cara da pessoa, à cor da pele da pessoa. Ou seja, isto são camadas que se sobrepõem. No caso, o racismo, portanto, quando Exatamente. se identificava a origem das pessoas, a cor da pele, o que seja, não é? Quantos preconceitos são ativados a partir daí? E isso é preciso ter em conta. Não é só sobre ser mulher, é sobre depois, além de ter a camada, és mulher, tens as desigualdades da mulher, tens as desigualdades do racismo, e outras poderiam daí, não é? E tem que ser isto em conta, não pode ser ignorado. Eu sinto que um feminismo que é para mulheres brancas, cisnormativas, heteronormativas, é um feminismo coxo, mas muito coxo, porque quantas ficam de fora, não é? Pois, excludente, não é? Exato. Deixa muitas de fora. De forma repetida, damos conta de movimentos antifeministas, Sim. na voz também de mulheres, Sim. que se afirmam, eu não me reconheço nada nisso do feminismo, já não vivemos esses tempos, para quê? Rasgar sutiãs e sermos iguais aos homens, eu estou a tentar repetir... É tanta ignorância em tudo isso. Não é? E no fundo estão aí contra elas próprias e as outras, não é? É porque é curioso, porque as mulheres que o dizem, pessoas públicas inclusive, que dizem esse tipo de coisas, acho que não têm a consciência que só têm a possibilidade de estar a dizer isso publicamente porque um grupo de feministas loucas que queimavam sutiãs abriram essas portas. E acho que há mesmo muita falta de consciência. E eu acho que é triste isto, não é? Que é quando chegamos a um determinado ponto de liberdade, esquecermos do movimento que nos trouxe até aqui e achamos que agora já não precisamos. Tu talvez sintas que não precisas. Que na verdade precisas e talvez não estejas assim tão consciente disso, porque com certeza que tens aí uma série de desigualdades, até sobre, lá está, a vivência da tua sexualidade, a forma como vês aquilo que os homens podem, o que as mulheres podem. Haverá o feminismo é bom para todos os géneros. Toda a não gente, é? sim. Desconstrói uma série de rótulos, é verdade, de papéis de género, não é? Em nós homens. Para poderem ser tudo o que quiserem. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, sem dúvida, isso é muito verdade, porque esta igualdade que se pede não é igualdade de nós queremos ser iguais aos homens, Claro. não. É uma igualdade de
termos acesso e direito às mesmas coisas, no sentido ajustadas àquilo que cada um precisa, não é? Porque a Claro. igualdade é isto. É dar Exatamente. igual ao que é igual. Não ser tratado como inferior. E não dar, é? exato, e dar diferente àquilo, não é? Claro. Àquilo que, à pessoa que é diferente. Mas Isto ter é, os mesmos direitos enquanto pessoas, não é? Precisamente. Nos vários campos da sociedade, na profissão, nomeadamente a desigualdade de género vai aos salários, vai ao Sim, acesso aos sim, cargos sim, de poder e por aí fora. só que assim, ao mesmo tempo que permitirá aos homens serem tudo aquilo que quiserem, todos os comportamentos que são considerados, por exemplo, mais femininos, e que então isso os preocupa, porque isso põe em causa a sua masculinidade, e isto é altamente tóxico, o não contacto com as suas emoções, a não aprendizagem de geri-las, o número de suicídios que é superior em homens, portanto, tudo isto está aqui ligado. Só que o que acontece? Quando as feministas falam, quando as pessoas feministas falam, As mulheres conscientes, será? exato. Muitos homens sentem-se também ameaçados porque, quer queiramos, quer não, o feminismo vem desafiar um status quo e uma supremacia, um lugar de poder, O chamado patriarcado. precisamente. E assim, ninguém gosta muito de perder poder. Sabes? A consciência de que tu não terás... Consciência, às vezes eu acho que não é uma coisa muito consciente, não é ui, porque esta gaja está a dizer isto, então eu vou perder poder. Não, às vezes é a sensação de mas o que é que tu pensas que estás a fazer? A ocupar um espaço que não é teu. Claro. A falar demais. E mulheres vocais são chamadas de histéricas, não é? Histéricas, ninguém te vai pegar, sabemos bem. Espinetas, Exato. E eu ouvi isso a vida toda, atenção. Foi? E de mulheres, inclusive. Da minha mãe, sim. Diziam o quê de ti? Diziam coisas como... com esse feitio, sempre a reclamar ou sempre a questionar, vai ser muito difícil arranjares alguém. Mas isto é muito frequente, eu acho que muitas mulheres ouvem isto. Assim ninguém te pega, e homens também, mas houve mulheres que me disseram isto. E naturalmente, atenção, eu quando dou estes exemplos familiares, é claro que elas diziam isto. Foi assim que cresceram. Mulheres que nasceram no pré-25 de Abril, que cresceram e casaram ainda nesse período, pós-25 de Abril ali muito recente, os ensinamentos que tinham sobre ser mulher era sim, em silêncio, faz o teu papel, ser boa mãe, ser boa esposa. Bela e recatada do lar. Exato. Não te salientes, não incomodes, Isso é não a coisa... fales alto, não é? Exato. Isso é a coisa que eu fiz nesta vida. Foi incomodar e falar um bocadinho alto, que eu falo alto, é verdade. Não é de propósito, eu tenho um tom de voz que se ouve. Pronto, eu quero-me fazer ouvir Que também, maravilha. não é? E nestes assuntos é muito importante ser vocal, não Sim. é? Mas sofri um bocadinho com isso, eu acho, porque eu acho que todas as mulheres que são, mesmo que seja vocais, já na sua mesa de Natal, não estou só a falar de, sofrem um bocadinho esta... Se forem criadas em famílias relativamente mais tradicionais, que eu acho que a malta dos 90s, 80s, toda a gente cresceu nessas famílias, porque são estes pais do pré-25 de Tu Abril. estás a falar do teu caminho, do teu percurso, do que tu tens passado. Tu estás com que idade agora? Faço em breve, dia 26 de dezembro, 32. Uma idosa. E então, mas tu atualmente ainda não sofres isso? Ou seja, porque eu já tive esta conversa algumas vezes com outras mulheres, nomeadamente com a Marta Crawford, mulheres que falam sobre sexualidade, Sim. com conhecimento, empoderadas. Não intimidam algum tipo de homens, ou seja, nas relações pessoais, Sem dúvida. Sim. alguns não se sentem ameaçados e não se afastam de ti. Sim, e eu acho que isso diz muito precisamente sobre a educação que tivemos sobre o que é suposto ser homem e o que é suposto ser mulher, porque acho que há aqui uma série de assunções erradas, e outras também certas, mas erradas no sentido de uma mulher que fala de sexo deve dar muito trabalho, deve ser muito louca na cama, deve ser... Vai-me pôr em questão. Exatamente. E tu sentes que alguns homens... Acho que isso já aconteceu na minha vida, mas também... E não há muito tempo? E não há muito tempo, até porque a minha exposição pública a falar destes temas é relativamente recente na minha vida. E na verdade coincidiu, ou seja, os meus estudos em sexologia coincidiram com o momento em que eu comecei a tornar esses temas públicos na minha página de Instagram, que inicialmente era uma página de amigos. Portanto, eu quando comecei a fazer isto, eu tipo, ai meu Deus, tipo, a malta... Eu sofria, eu tinha um preconceito internalizado também. O pessoal vai achar que eu sou louca. E como é que superaste isto? Fala-me desse início, o que é que te fez estender um pouco o teu conhecimento e curiosidade para estes temas e saber para o Instagram? Então, eu estudei psicologia clínica numa vertente sistémica, mais voltada para a terapia de casal, familiar e de casal, mas mais para a de casal, porque eu sempre tive um grande fascínio
para as relações humanas e pelas relações amorosas em particular, afetivo-sexuais. E sempre tive na adolescência, enquanto estudante de psicologia, por exemplo, eu era aquela amiga que quando as amigas voltavam de dates em que se tinham enrolado com os gajos, eu dizia, vieste-te. E elas ficavam assim, pai, Tânia, lá estás tu com essas conversas. Tiveste prazer? Tiveste prazer, exato. E é giro, porque eu olho para a Tânia desse momento e que se interessava muito por psicologia das relações pessoais, etc. E penso que giro, porque eu já era isto que eu sou, só que ainda em sementinha. Segura-te já, não percas o teu pensamento, o teu raciocínio, mas disseste vieste, que é o orgasmo. Sim. Mas o tiveste prazer, eu insisto, Sim. ou seja, a sexualidade pode haver prazer sem chegar ao orgasmo, sem insisto, dúvida. não é? Eu acho que também na altura não tinha tanta consciência Claro. disso que estás aqui a dizer, não é? Porque isto foi progressivo para mim também. Não comecei desconstruído, dona, ela já está, Como ela já é está. evidente, Claro que como é não. evidente. Foi um processo, claro que sim. E continua a ser. E continua a ser. Continua não é? a ser. Isso é que é maravilhoso. Sim, E sim. pôr-nos em questão. Tantas vezes, não diariamente. é? Às vezes eu até penso, Tânia, relaxa um pouco, respira. Calma, é que... Estás sempre a policiar. Depois, bocado. enquanto comunicadora faz sentido, não é? Sim. Enquanto profissional. Porque gosto de me sentir, mais do que parecer, eu gosto de sentir-me coerente. Às vezes eu olho... Somos uma metamorfose ambulante. Somos. Tânia, desculpa informar. Não, mas coerente, sem dúvida, mas coerente até nessa afirmação de eu mudei de ideias sobre isto, eu já não concordo com a Tânia da... É generoso e é inteligente, acima de tudo, assumir isso. Fala-me então desse momento em que de Sim. repente o teu Instagram explode coração, explode emoção, explode sexualidade, Espeta tudo. explode consultório do amor, é assim que chamas, não é? Sim. Uma das tuas rubricas lá no Instagram, que eu espreitei. É verdade, e que já teve outros formatos. Ela começou na altura da pandemia, começou em formato live, mas já lá vou. Sim, Então. eu lembro-me disso, eu apanhei. Psicologia, não sei o quê, acabo o curso. Enquanto eu estudei, tendo em conta a minha liberdade a falar de sexualidade, que eu isto não sei dizer exatamente onde é que vem, porque não é de casa, ou seja, eu não cresci numa casa em que se falasse muito abertamente de sexo, ou, nem muito nem pouco, não se falava. Nada, não é? Não, de até tudo. pelos vistos não era assim muito bem Não. visto. Aliás, se o meu questionamento das verdades impostas era mal visto, imagina se eu falasse de sexualidade, não é? Portanto, não. Mas eu acho que vivenciei na minha vida de uma forma talvez mais livre do que se calhar as pessoas que eu conhecia da altura, talvez tenha a ver com isso. E eu acho que sempre tive algum prazer em... Prazer é a palavra gira aqui. Mas prazer em fazer as pessoas ficarem desconcertadas. Sabes, em chocar, mas não era chocar por chocar, não era tipo, vou dizer aqui uma coisa, não, é da pessoa ficar, ai, que coisa que me estás a dizer, agora sou obrigada a pensar sobre isso, eu não quero pensar sobre isso. Gostavas de questionar, Exato. de querer saber. Pontos de interrogação é o meu... Também gosto. Sim, claro, exato. Mas é o meu mote de vida comigo. Porquê é que eu sinto isto? Porquê é que eu penso isto? O que é que me traz aqui permanentemente? E eu acho que faço isso aos outros num nível que às vezes eles também dizem, Tânia, para lá, se faz favor. Mas qual foi o gatilho para de repente abrires para aí? Então, no sempre, Instagram? enquanto estive a estudar, as pessoas diziam muito, precisas ser sexóloga. Eu acho que falta-te aqui uma formação de sexologia. E eu concordava com isto. Algum tempo depois de já estar a trabalhar enquanto psicóloga clínica, formei-me em sexologia, coincidiu com o momento em que eu começo a ter contacto com o feminismo, a descobrir que já era feminista e não sabia, a ter coragem de me assumir como tal, porque acho que é preciso alguma, tendo em conta o preconceito que existe contra... E que atrais eventualmente alguns anticorpos? Sim. Uhum. Sem dúvida. Comecei a entrar em contacto também com outras sexólogas, a perceber o que é que era, e então, tudo isto coincidiu quando fui para a Índia. Aliás, nesse ano comecei a criar alguns conteúdos na minha página ainda fechada, portanto só para amigos, e nessa altura vivia em Lolé. Ou seja, quando eu comecei a gravar vídeos, eu gravei, esses vídeos estão lá ainda, sentada no chão do meu quarto, com uma pilha de livros a apoiar o telemóvel, porque eu não tinha nada, não tinha material nenhum. E quando comecei a fazê-lo, eu acho que há aqui uma mistura de coisas, eu sentia que tinha coisas para dizer, que podiam ser úteis, e a verdade é que eu gosto de um microfone. Eu gosto de sentir que as pessoas me estão a ouvir e que aquilo que eu estou a dizer é útil, não é só que me estão a ouvir. Se eu estiver a dizer nada, não é visibilidade pela visibilidade, mas eu gosto da sensação de alguém vai ouvir isto e vai pensar, olha que eu não tinha pensado nisto ainda. Tu és uma comunicadora nata e Obrigada. E tens esse prazer de passar informação, Muito, não muito. é? Mas de provocar alguma mudança nas cabeças Sem das dúvida. pessoas, não é? Mas quando comecei a medo, porque as pessoas que estavam na minha página eram meus amigos.
sabes, esta coisa, estamos agora a ter amiga que és influencer, estamos agora estás a falar destas coisas, e eu comecei por falar mais de relações e não tanto de sexualidade, autoestima, autoconhecimento, e foi progredindo à medida que eu me fui sentindo mais confiante também. Acho que a par de tudo isto estava a acontecer uma transformação também individual, ou seja, eu própria a libertar-me de uma série de amarras, a dizer que não a uma série de imposições familiares que me tinham sido colocadas sobre o que é que eu devia ser enquanto mulher, tipo, olha, eu não vou ser isso, eu sei que é isso o vosso sonho para mim, mas não, eu não vou, eu tinha 27 anos na altura, eu não vou, porque namorava até esse momento e terminei uma relação de muitos anos, e isso foi um grande choque, e eu disse, olha, não, eu não vou casar agora, não sei se isso sequer algum dia vai acontecer na minha vida, não, eu não vou ter filhos agora, e não sei se vai acontecer algum dia na minha vida. Foi, com muitas lágrimas e suor, mas foi, e acho que tudo isto em conjunto deu-me esta propulsão para começar. Comecei, fui tendo bom feedback, vou para a Índia trabalhar num trabalho voluntário enquanto educadora sexual de meninas e mulheres, isso foi muito importante. Que fala-me disso, uau! Foi incrível. Já há muito tempo não falava disto, sabes? Quando no início do meu percurso público as pessoas falavam muito disso, mas entretanto já passou. Eu adoro viagens, já fui à Índia. Sim. E como é que foi essa experiência? Foi espetacular. Foste até onde? Isso aconteceu onde na Índia? Aconteceu em Jodhpur, que é no Rajastão, que é uma zona particularmente conservadora e com uma matriz religiosa muito forte, tanto muçulmana como hindu, porque as duas religiões convivem, às vezes não tão pacificamente, mas convivem. E na altura, eu sempre, ao partir do momento que pude pensar e fazer isso, porque durante muitos anos não pude viajar, porque não havia essa possibilidade financeira, e quando começou a ser possível, eu tinha muita vontade de me mandar para fora. Andar para fora de pé mesmo, tipo, fazer uma coisa num sítio diferente, numa língua diferente, pronto. E na altura, como já estava a terminar o mestrado que fiz em sexologia, pensei, acho que ainda é o lugar. E tu gostas de viajar sozinha, como eu? Sim, porque acho que isso nos desafia num ponto. É uma adrenalina, põe-nos num ponto que há uma zona de receio, como vai ser, mas depois há um empoderamento, não é? Completamente, a sensação de superação individual, de eu vi-me aqui aflita, mas eu superei, eu vi-me aqui não sei. E enquanto mulher, isto sozinha para a Índia, na altura o pessoal, Tânia, estás-te a passar um bocado ou não? Tu enquanto mulher, sim. É verdade. É preciso uma coragem extra. Tenho várias amigas à minha volta que dizem que eram incapazes e tu mostras que é possível. Sim, com determinados cuidados e depois também claro vais conhecendo a realidade. Eu acho que tenho tive nessas situações e reconheço ainda essa característica em mim, uma coragem que às vezes é meio se calhar pouco sensata. Ou seja, não é do género, eu reconheço todos os riscos e vou na mesma, não? Eu às vezes tipo, vou na mesma e acabou, tipo, não quer saber, numa confiança de que vou-me cruzar com boas pessoas, que vai correr bem, que eu vou saber safar-me. E a vida tem provado, ou seja, tem confirmado essa minha crença, se calhar algo ingênua. Ou seja, é uma coragem, mas acho que é uma coragem misturada com alguma ingenuidade. Não é só porque eu avaliei todos os riscos e fui na mesma. Não, eu acho que não os avaliei assim tanto, sabes? Tipo, fui só, mandei. Olha, mas ainda bem que viveste e correu bem. Foi ótimo. E com essas meninas, como é que foi? Foi espetacular e foi ao mesmo tempo um banho de realidade e de humildade muito grande. Mas conta-me também. lá o que é que eu fazia, o que é que não é? fazias e que meninas eram essas? Eram meninas, portanto, eu tinha da parte da tarde, eram meninas realmente, meninas em idade escolar, entre os 5 e os 12, e digo idade escolar porque elas depois, muitas não têm qualquer escolaridade e outras só vão até um determinado ponto, muitas vezes quando começam a menstruar deixam de ir à escola, é uma realidade muito dura. E da parte da manhã estava com mulheres mais velhas, já casadas, que estavam a aprender uma série de coisas para conseguirem ter alguma independência financeira. Pronto. E o que eu fui fazer foi educação sexual e é aqui que é o ponto. Quando eu cheguei lá, imagina, ia toda fanfarrona, porque eu vou fazer... Vinhas de uma outra cultura, completamente. Não é? Nossa, tiveste um confronto cultural, não é? Completamente. Eu levei uma chapadona de realidade que precisava. De outra realidade. De outra realidade. Porque eu cheguei lá, imagina, eu vinha de Portugal, já a começar a falar sobre masturbação e tal, nas redes sociais, a dizer como isso era importante, como retomada de posse do nosso corpo, etc, etc. Chego lá, nem sabemos bem o que é o período. E eu, ok, certo, mas então como é que eu vou fazer isto? O que eu percebi foi, não, eu não... Passo atrás, exatamente, passo atrás e
eu não vim para aqui dizer aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu acho que vocês Acalma precisam. o ego e percebe Exato. o que se passa, o que precisam, não é? Porque se eu vim para aqui com a ideia de ser útil e de trazer alguma coisa de útil, aquilo que é útil não é aquilo que eu acho que é útil, estás a perceber? Mas isto é um chapadão, eu ainda fiquei ali um bocadinho a babar, tipo, e agora como é que eu faço? E uma série de adaptações mesmo na minha vida, porque nós lá tínhamos de andar vestidas com os trajes indianos, o que para mim foi ok, porque aquilo era super giro, eu gostei de me incluir assim na cultura, mas tinha coisas como, não podíamos falar com homens, era uma regra da associação para onde eu fui. Não podíamos falar com homens, não podíamos estar fora de casa depois de X horas, isto por uma questão de segurança, mas ao mesmo tempo porque não podíamos dormir fora de casa. Isto também inicialmente foi tipo, como assim alguém agora vem dizer o que é que eu posso fazer? Pois. Estás a ver? Essa muito reivindicativa, mas num ponto que ali também não era útil. E eu percebi, ok, eu vou ter que adaptar. E é uma escolha, eu estou a fazer uma escolha em liberdade, ao contrário delas, na verdade, não é? Eu estou a fazer uma escolha em liberdade de restringir essa liberdade para ser, mais uma vez, útil. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou prejudicar o projeto. Claro. Porque enquanto educadora, se me vissem como alguém que não cumpria a regra, isso prejudicaria aquilo que eu estava lá para fazer. Esse foi um ensinamento que tens trazido para a vida, imagino, não é? Que Eu é acho que sim. escutar a pessoa que está à tua frente, sim, não é? sim, Perceber sim. o que precisa. Sendo que eu acho que já tinha algum treino de ser psicóloga, não é? Mas, efetivamente... Mas num certo contexto. Exato. Não é? Eu acho que esta adaptação ao... Eu não tenho a verdade. Aliás, há coisas E básicas, o que é direitos que é- humanos... O que é a verdade, não é? Exato. Pois, Eu acho que sobre direitos humanos é mais mais fácil. é mais fácil posicionar-me como, Termos- ok, esta é mais ou menos a verdade, não é? Tipo, sabemos que é isto. Termos umas balizas, não é? Claro. Exato. Mas há outras coisas... Culturais Culturais que que- importa respeitar Sim. e tentar perceber o contexto e não termos certezas absolutas de nada. Uhum. Entretanto, salto no tempo e Volto para Instagram Portugal, exatamente. e a coisa começa a explodir mais, não é? Quando eu lá estive, o meu Instagram cresceu bastante. Porque eu ia partilhando muitas coisas. Porque Índia, não é? Porque Índia, não. É mesmo, nós quando estávamos lá, eu e as voluntárias, era tipo, nós fazíamos às vezes dizer tipo Crazy India, porque era tipo coisas do género 6 pessoas numa moto sem capacete. Been there, done that. Uhum. Não Não com 6 6 pessoas. pessoas. Não, mas estive lá a ver, sim. sim. É louco, completamente. Além das realidades muito duras também que observas, essas obviamente não as retratei porque não, as pessoas não são girafas num zoo, não é? Claro. Nem as suas vivências dolorosas. Mas aquilo que eu estava a fazer, o trabalho com as miúdas, as mulheres, mostrava isso, a página foi crescendo. Quando eu chego a Portugal, eu estive lá 3 meses e fui com bilhete só de ida. Depois acabei por voltar porque começaram a surgir convites, as pessoas estavam a assistir e começaram a surgir convites para entrevistas, para palestras. Ok. Começou aí já. Sim, Ok. sim. E quando eu chego, começo a dar essas entrevistas que me dão visibilidade, a página começa a crescer e explode pandemia. Explode pandemia, Explode pandemia é uma expressão Explode como outra pandemia. qualquer. todas as expressões, explode pandemia, ela explode e eu, que nessa altura tinha decidido que queria experimentar a viver no Porto, e fui. Cheguei lá não, aluguei a casa, explode pandemia e eu, bem, agora tenho que ficar aqui. Sendo que Confinaste. confinei sozinha, porque eu tinha uma amiga no Porto, assim mais próxima, que estava a trabalhar, trabalhava num hospital, então não podia mesmo ter grandes contactos com ninguém. Eu não tive a oportunidade de ter vida social, portanto eu estava mesmo confinada. As pessoas com quem eu falava eram, eu dizia isto muitas vezes, as senhoras do Pingo Doce, quando eu lá ia. É verdade, foi um período duro. Só que, estando em casa, eu trabalhei imenso. Eu fiz imensos vídeos, eu fiz imensos conteúdos, porque eu sentia Consultas, não. que... Também dava consultas. Davas consultas. Dava. Consultas a mulheres. A mulheres, porque eu quando voltei passei a fazer um acompanhamento só a mulheres. Porque é a minha especialidade, é a minha área de especialidade. De várias idades. Sim, embora como as pessoas me vão conhecendo muito através do Instagram, isso também meio que cria uma janela de tipo de mulher e de idade, por exemplo. Se calhar não me chegam mulheres nos, vamos imaginar, 60 ou 70 anos, porque essas pessoas também se calhar não conhecem o meu trabalho e não se sentem identificadas com a minha linguagem, não é? Então, pelo que eu estou a perceber, davas consultas através de videochamadas e também fazias os lives no Instagram, em que, entretanto, respondias a questões e desfazias alguns mitos. Sim, e a página foi crescendo muito rápido. E sabes que é engraçado? Porque eu estava fechada em casa, como toda a gente, não é? E então aquele número... Eu ia percebendo que aumentava, e até porque ia recebendo mais mensagens das pessoas a agradecerem
que saí de uma relação abusiva porque acabei de concluir que é abusiva, tive o meu primeiro orgasmo porque tu disseste que era preciso libertar-me de X e Y. Foi chegando, mas eu não tinha bem a consciência de que era tanta gente. Quando nós começámos a desconfinar e essas pessoas começaram a vir falar comigo na rua, é que eu percebi, uau, isto é mesmo real. Isto é porque a pandemia foi uma coisa, uma realidade muito confinada, lá está, e que espero que nunca se repita. Uma distopia, nada... Completamente. E que não nos permitia ter uma consciência do que estava a acontecer de facto. Esse crescimento de redes não foi uma coisa que eu tinha assim muita consciência, sabes? Eu estava só a fazer, eu estava a produzir, tipo, e agora vou fazer sobre isto, agora, e o que é que querem que eu faça um vídeo sobre quê? E depois ia estudar, ia fazer. E foi automático, não é? Sim. Entretanto, 300 mil seguidores quase que já estás sim. quase nisso. A pandemia está muito ligada, tem-se falado muito de saúde mental, doença mental, é um assunto que importa também ligar à sexualidade, não é? Porque quando a saúde mental não está no seu lugar, a sexualidade também não, e vice-versa, não é? Exato. Sim. Afetam-se mutuamente, sim. Sendo que é a saúde mental, ou a ausência dela, questões de saúde mental, que mais causam disfunções sexuais, por exemplo. Porque a disfunção sexual, e às vezes mesmo que não seja classificado como disfunção sexual, tipo ejaculação precoce ou disfunção erétil. Basta uma ansiedade mais forte, não precisa de ser assim uma patologia do arco da velha, agora exatamente. Essa expressão assim. Exatamente, sim. Implica muito a ansiedade, o stress, a performance, a pressão da performance e a vida mata, não é? E a vida pode ser muito estressante, causar muitas angústias e de repente isso pode contribuir muito de forma negativa para uma sexualidade prazerosa e em boa performance, não é? Porque uma cabeça e um corpo cheio de preocupações, cheio de stress, cheio de sobrecarregado com tarefas, com pressões de performance também, e aqui até mais no caso dos homens, que também são, lá está, um dos lados mais prejudiciais do machismo também é esta ideia de que eu tenho que durar X tempo, eu tenho que ter uma ereção deste tamanho, eu tenho que... Isto é avassalador, não é? Porque depois cria... Corresponder a um papel, a uma narrativa. Exato, exatamente. E já para não falar da ideia de que vamos sendo várias pessoas ao longo dos tempos, não é? Sem dúvida. E podemos querer sempre repetir determinadas fórmulas e depois não se adequa às décadas em que estamos a viver. Sim. E isso pode ser tramado, não é? Sim, exatamente. Lá está. Eu sinto que há uma... Sinto e existe uma desvalorização, e o SNS e a falta de psicólogos no SNS acho que reflete exatamente isso. Uma desvalorização da saúde mental como se ela fosse um extra, como se fosse um detalhe. Um detalhe, e que é um detalhe ainda cheio de estigma. Cheio de estigma e ligado a isso também, nos consultórios médicos, a Maria José Campos esteve aqui e falou disso, ainda se fala com algum tabu e de uma forma muito higienista sobre sexualidade nos consultórios médicos, não é? Sim. Eu tenho feito cada vez mais, isso deixa-me super feliz, tenho sido chamada cada vez mais para dar formação a grupos de médicos de medicina geral e familiar. Verdade. E o que é que tu notas aí? Olha, algumas dessas formações são online e, portanto, eu não tenho uma reação, eu não vejo a cara das pessoas, não é? E o que é que elas estão a sentir sobre aquilo que eu estou a dizer. Se bem que a reação escrita costuma ser muito positiva. Mas sentes que há coisas a desconstruir? Sim, absolutamente, outra nessa vez. Classe, supostamente, num lugar de sabedoria, vá. Sim, e que é preciso, sendo um lugar de sabedoria... Estás a ver aquilo que estavas a dizer há pouco de ser tão importante nós questionarmos e termos a humildade de perceber que aquilo que pensávamos até então não estava muito certo e não estava a ajudar assim tantas pessoas. Como eu concluí quando fui para a Índia, olha, se calhar não estava a ouvir assim com tanta atenção as pessoas que atendi até hoje como achava que estava, não é? E que questões é que surgiram, nomeadamente da classe médica, para ti? Olha, eu na verdade eu sinto que existe a vontade de perceber melhor questões como a comunidade LGBT, como é que se aborda estas questões,
como é que eu falo de sexualidade sem ser só sobre métodos contraceptivos. Que é muito importante esse discurso abrir, não é? Absolutamente. Não ser só Outra vez, higienista. tens 10 mil absolutamente os meus. É verdade, é verdade. Porque existe esta coisa muito ligada à proteção de uma gravidez e à proteção do perigo de uma IST, que são muito importantes. Mas a sexualidade é mais do que isso. Claro, porque eu costumo dizer que a proteção e os cuidados são o nosso cinto de segurança para aproveitar a viagem. Isto é sobre a viagem, e de se ser a curtida. narrativa for toda em redor do medo de engravidar ou de apanhar uma DST, não tem muito lugar para o prazer. Não. Ou para o, não é? Porque não é muito amiga do prazer o medo, não é? Não. Nada. Eu sinto que as médicas, a comunidade médica tem feito, eu sinto esse esforço por se abrir às novas realidades, mas também ainda é real que existe, como em outras profissões, atenção, mas esta é muito importante porque as pessoas veem o médico muitas vezes como Deus, a voz máxima da sabedoria, que é em muitas coisas, mas é também uma pessoa que, tal como eu, tal como tu, como toda a gente, traz os seus preconceitos. E as suas falências em relação... Sim, Exato, claro. e é muito preciso, e eu trago isso muito às formações que dou a médicos e a médicas, de identificar estes preconceitos, olhar para eles nos olhos, porque nós temos muito medo de olhar para o nosso lado sombra. Muito. Que preconceito é que eu tenho? Que coisas é que eu penso? Imagina, sei lá, sobre pessoas LGBT, sobre homens gays. Imaginem que vocês têm a ideia que, tendo em conta os tempos da SIDA e de como se achava que isto era uma doença dos gays, etc, que ideias é que vocês têm sobre as pessoas, sobre os homens gays? Será que acham que eles são promíscuos? E sobre as mulheres gays, que Isso era menos falado ainda. Exato, quais é que são os preconceitos? Mulheres lésbicas ou gay, pronto, pode ser das duas maneiras. Sim. Ou sobre pessoas trans? Será que vocês, na vossa cabeça, o que acham é que esta pessoa tem um distúrbio mental qualquer? Olhem para isso, isto é horrível, ou eu pelo menos acho que é horrível. Informem-se, porque só com informação. Só quando nós identificamos o nosso preconceito, que é difícil, e eu empatizo com isto, eu tenho dificuldade em às vezes apanhar-me em pensamentos que são machistas. Penso, Tânia, o que é que foi isto? Mas é tão importante, porque quando eu olho para isso, penso, eu desfaço. Não, isto não é real, este pensamento é fruto de uma educação, de uma sociedade, de uma cultura. Eu não me revejo nisto, isto não é verdade. Desmonta-se com leitura, com conversa, com informação. Claro que sim. E desmontar essas narrativas que estão... E é isso que eu convido as pessoas a fazerem quando dou estas formações, que é olhar para esse preconceito e às vezes costumo até convidá-las a... Se alguém tiver o à vontade e a coragem, entre aspas, não é, de partilhar um preconceito, por favor, para que nós percebamos que está toda a gente no mesmo barco, sabes? Olha que isso pode ser um desafio para uma mesa de Natal entre não amigos. Olha... Não sei se com a família, mas não é? Sim. Que preconceito é que achas que ainda tens? Não é? Sendo que às vezes nós nem sabemos que é um preconceito, achamos só que é verdade. Tipo, porque as mulheres têm mais jeito para cuidar de uma casa, toda a gente sabe. Bom... Este género Olha, de coisas. Mas é isso. Que questões é que te chegam às redes, ao consultório, ao voz de cama, já lá vamos, que são frequentes, que são repetidas, ou novas questões de inquietações novas ou inquietações eternas que te chegam e que importa desmontar? Ou... Olha, questões que são um habitué, que eu já respondi, eu digo às vezes, se eu recebesse €1 por cada vez que eu recebo a pergunta e a respondo, coisas como não consigo ter mulheres, no caso, porque são quem mais me segue e mais interage também com o meu conteúdo, porque o conteúdo também está muito feito para elas, a verdade é essa, embora eu acho que os homens beneficiam também em aprender. Mas é uma pergunta que me fazem muito: não consigo ter orgasmo por penetração, sou normal, é normal? Lá está, o é normal... Sempre. O é normal, então, é a pergunta mais feita de todas, então, no fim das outras. Acertei. Claro pois. que sim, porque nós temos muito medo de não ser normais. Nós, todos os géneros, de pessoas. Particularmente no que toca à sexualidade, porque é uma área, o sexo, é uma área que é das que nós mantemos mais próximas do primitivo. Se nós olharmos para o sexo, não é? Aquilo que acontece ali é um comportamento algo primitivo, não é? Instintivo, que tem ali um certo nível de consciência, mas que é uma coisa em que nós entramos em contato com um lado mais animal. E eu acho que esse lugar de menos consciência, de mais libertação, é algo que nos... vou para um sítio que me assusta. E parece que falamos muito de sexo e de sexualidade, mas na verdade é muito à superfície, não? Eu acho que sim, porque, por exemplo, esta pergunta
Eu concordo com isso plenamente. Esta pergunta da penetração, não tenho orgasmo por penetração. O que está por baixo disto e que é aquilo que me interessa falar, para já é normal sim, porque a maioria das mulheres, mais de 80%, precisa de estimulação de clitóris. Mas aquilo que me interessa nesta questão são as outras camadas. Porquê que tu achas que é através da penetração que tu tens de ter orgasmo? Porque te ensinaram que o sexo é a penetração e tu achas que a forma como um homem tem orgasmo é aquela que tu deves ter. Nós vemos-nos à semelhança em comparação, como diz a Simone de Beauvoir, precisamente, à semelhança em comparação com o homem. Se é assim que ele faz, eu deveria fazer. É muito falocêntrico, não é? Falocêntrico. A sexualidade muito em redor do homem e dar-lhe prazer e Exato. a mulher objeto, não é? Servir, exatamente. Portanto, ou seja, há as camadas que me interessam não é tanto tu não tens orgasmo por penetração, está a ser em função da penetração, quanto é que a penetração te dá prazer? Já pensaste nisso? Tu estás a ter prazer quando estás a ter penetração? Será que precisas de estimular o clitóris ao mesmo tempo e para teres mais prazer? Porquê que não o estimulas? O que é que te limita aí? É o teu parceiro que não quer porque se sente ameaçado? És tu que a ideia de tu tocares... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é aquilo que me perguntam é superfície, por norma. Mas eu gosto é das questões que vêm a seguir. Eu, de volta e meia, discuto também muito estas questões e já tive alguns programas sobre estas áreas. Uma questão muito recorrente das dúvidas de muita gente, quem está em relação, é como reacender a chama, como olhar para ela ou para ele novamente com desejo, apesar da rotina. E agora, cada vez mais, a narrativa, falei agora com o Diogo Faro sobre isso, a narrativa das relações abertas ou não monogâmicas, Sim. ou fantasiar com isso, ou falar sobre isso. Estas questões estão mais em cima da mesa? Tu sentes que te chegam mais? Sim. Está mais popularizado ou não? Eu acho que sim, porque pelo menos a questão é em cima da mesa, não necessariamente o passar à prática, porque isso implica muito partir estruturas que são muito enraizadas em nós. Mas já se discute entre casais isto, com mais normalidade? Eu acho que sim. Acho que as pessoas, a liberdade traz esta possibilidade de tu questionares estruturas impostas, não é? E te aperceberes que elas foram impostas, porque esta ideia de que... Porque a monogamia é o que é mais natural. Isto não é bem uma realidade. A monogamia foi instituída. E atenção, eu com isto não estou a dizer que ela não pode ser uma escolha e uma ótima escolha. Mas é uma escolha. Porque... É uma construção também e trazer bons resultados. Sim. Fizer sentido para aquelas pessoas. O questionamento... por isso é que eu gosto tanto de questões. Porque o questionamento leva-nos sempre das duas uma. Ou... A perceber que realmente, olha, a forma como eu penso até agora e como eu estou a fazer, afinal, faz mesmo sentido, reforço, ou eu perceber que afinal não me mudo. Portanto, nada de mal pode vir da questão. Podem vir desafios, não é? Porque... No fundo estamos a falar aqui de verdade para si próprio e também verdade para com outra pessoa, portanto, Sim. sem infidelidade e partilhando porque quando desejos, vontades. Exato, porque quando eu digo que a monogamia é uma construção e uma imposição, ela foi inicialmente, que aparece juntamente com o surgimento da propriedade privada, não é? Está há cerca de 5 mil anos atrás, e que surge a propriedade privada e os homens queriam ter, porque até aí os filhos eram de todos, era da aldeia, era toda a gente, os parceiros sexuais não eram únicos, não eram exclusivos. A partir do momento que surge a propriedade privada, os homens querem ter a certeza que as terras passam para os seus filhos legítimos. E, portanto, a sexualidade da mulher é que se torna, não é? E isso temos isso visível até hoje um bocado, não é? É a sexualidade da mulher que fica enclausurada. Porque esta monogamia inicial é no sentido de tu, mulher, passas a ser uma propriedade privada tanto quanto esta terra. Uma propriedade minha. E é aqui que nasce o sistema patriarcal. Exato. E a Igreja depois vem reforçar... E o romantismo, não é? A ideia de romantismo está amor muito... eterno. Exatamente. Almas gêmeas. E é um conceito tão perigoso, eu acho. Como é que essa expressão ecoa em ti, Tânia Graça, mulher? A da alma gêmea? Eu acho muito preocupante. E vou-te dizer porquê. Ou seja... Tu não procuras isso para ti? Eu acho que aquilo que eu procuro... Não é uma alma gêmea no sentido em que eu acho que a alma gêmea é um conceito romantizado e perigoso. Perigoso porquê? Perigoso neste sentido. Às vezes aparecem-me perguntas de... nós terminámos esta relação e esta pessoa era a minha alma gêmea. E porquê que isto é perigoso? Porque é esta ideia de
eu nunca mais vou. Se há uma alma gêmea, se nós tivermos esta ideia, porque supostamente a alma gêmea é uma, não é? Mas claro que podes adaptar o conceito. Se é uma, tu vives na busca dessa, Do encaixe perfeito. do encaixe, exatamente, da metade da tua laranja, com esta ideia de que é uma coisa até imediata. Nós vamos nos conhecer e tudo demora tempo, as relações dão trabalho. As almas gêmeas não se encontram, constroem. Se queremos acreditar nelas, elas constroem-se. E tu consegues, enquanto mulher, trabalhar nisso? Ou também é um trabalho constante? Porque nós somos o produto da sociedade. Claro, não é? fogo, E tu é pessoas mesmo. muito diferentes para nós. Eu estou-me a pôr aqui na equação, não Sim, julgues. sim. Não é? É difícil. Sim. É um trabalho, não é fácil, não é? Sim, eu sinto que durante, se calhar mais a minha adolescência, tinha uma visão mais, lá está, romantizada do encontrar a pessoa certa e casar. E isso logo é errado, não é? Sim, a pessoa, porque a ideia da alma gêmea é da ideia que é um, e nós podemos, eu acho que ao longo da vida nós vamos encontrando pessoas, e até pode ser, atenção, até pode ser que encontremos uma com quem consigamos ao longo da vida crescer em conjunto e levar até ao fim. E estamos a falar de compatibilidades e não a pessoa certa, não é? Porque Sim. isso vai-se trabalhando ao ponto de se encontrarem, inventarem Exato. experiências comuns, vivências comuns e... Portanto, eu sinto que no início da minha vida menos sábia, não é? E ainda hoje muito menos do que serei daqui a uns anos, espero eu, mas no início da minha vida menos sábia tinha essa ideia da pessoa perfeita, do encaixe perfeito, e depois ao longo da vida e ao longo das relações que fui tendo, que vou-te dizer, acho que foram relações muito positivas. Eu costumo dizer isso, que é, por acaso até escolhi bem, acho que mesmo quando ainda era menos consciente dos meus critérios, acho que fui escolhendo bem. A Tânia... É o chamado tenho bom dedo. Eu acho que sim. Claro que é assim, uma pessoa também se cruza às vezes com coisas que já não... Claro, acho que houve coisas que não valeram tanto a pena, também serviram para eu perceber coisas que não queria, mas essa ideia da alma gêmea não me faz sentido nem a nível profissional, nem a nível individual e pessoal. E eu sinto que já não estou em luta com esse conceito, ou seja, acho que houve um período, nos tais 27 anos de que eu te falava há pouco, em que eu tive o percurso não tem que se alinhar desta maneira como eu pensava. E eu, será que estou a falhar porque afinal esta relação que eu achava que ia ser para sempre não foi? E será que... E depois é assim, acontece muito que a pessoa que termina, e no caso foi isso que aconteceu, sente-se a problemática, especialmente se fores mulher e se tiverem a dizer isso. Então, mas o rapaz era tão bom rapaz, dava tão bem para tu ficares com ele. Estás a ver? Gostei da voz. Mas era porque esta é a voz das senhoras mais velhas. Estou a brincar. Mas é uma caricatura daquilo que nós ouvimos. E acho que ao longo do tempo, à medida que também me fui cruzando com pessoas que me acrescentaram muito, em determinados períodos da minha vida, mais curtos ou mais longos, eu fui percebendo que isto não é sobre uma alma gêmea, é sobre encontros felizes e que nós, sendo encontros felizes, também os vamos alimentando, trabalhando neles e torná-los cada vez mais felizes e, se possível, durante muitos anos. E para sempre, enquanto dura, é a ideia, não é? Sim, que é lugar comum, mas que importa ser praticado, não é? Esse pensamento. Porque eu sinto que às vezes as pessoas vão ficando nas relações, há N questões, às vezes há questões até tão simples e complexas ao mesmo tempo, como não tenho possibilidade de pagar outra casa neste momento de crise de habitação. E às vezes já há casais que estão forçados ainda a estar juntos por causa disso. Exato, claro. exato. Não podem ter uma casa para si só. Sim, há alguns que têm a ver com essas questões mais básicas, digamos assim. Mas sinto que há outros que têm a ver com não quero que este projeto falhe, não quero perder tudo aquilo que construí. Não querem assumir que falhou. Exato. E que eu... Ou têm medo, também há receio de ficarem sim, sós. sozinhos. Se eu perder esta pessoa, sim. vou ficar só para sempre, não é? Sem dúvida. Esta ideia também de que sem esta pessoa não serei nada, não é? De que precisamos da alma gêmea, de que precisamos da metade da laranja. Somos laranjas inteiras, minha gente. Somos laranjas inteiras, minha gente. Inteiraças. Inteiraças. Laranjas inteiraças. E a pressão da sociedade, não é? Para que as pessoas estejam em casal. Sim. Isso existe. Existe também, não é? muito. E acho também que existe mais para as mulheres. É? Porque eu acho tenho quase a certeza. Um homem não é visto na sua solteirice da mesma forma que é visto uma mulher, especialmente a partir dos 40, 50. Não é visto. Uma das tentativas de ofensa que mais me fazem, digo tentativa porque eu acho isto absurdo, é isto no Instagram, por exemplo, não tanto no meu, mas quando escrevo para jornais e coisas assim, é sim, tu achas que sabes muito, mas sabes que dessa maneira ninguém te pega.
Voltamos Por isso à é que tu questão. estás sozinha. O que é curioso, porque a pessoa não sabe se eu estou sozinha ou não. E nem é esse o ponto da questão, estás a ver? Eu nunca respondo com o meu estado civil, porque isso não é relevante para a questão. O que é relevante é tu achares que, uma mulher que fala, que é vocal sobre aquilo em que acredita e que sabe coisas que tu provavelmente não sabes, é alguém que ninguém lhe vai pegar. Curioso, não é? Alguém que fala, alguém que diz aquilo que pensa, aquilo que sente, que coloca os seus limites, que fala das suas necessidades, é uma mulher que não vão querer. Porque E, sai portanto, do lugar da mulher passiva, não é? E portanto, tu, que és essa mulher, ninguém te vai pegar. E tu estás sozinha e é assim que vais acabar. Isto como ofensa. E eu vou-te dizer, isto há uns anos atrás, iria bater-me num lugar que me doesse. Hoje em dia não, sinceramente. E tu queres ser essa voz que rasga esse... E eu disse-lhe, a última vez que isto aconteceu, eu disse, olha, eu de facto sou essa... Porque ele usou um tom irónico de achas-te muito sapiente, achas-te muito maravilhosa. Eu disse, olha, sou mesmo sapiente, sou mesmo maravilhosa. E mais, eu trabalho diariamente para que todas as mulheres reforcem a sua autoestima de forma a não terem de se sujeitar a homens, tal como tu, com um ego muito frágil e que não suportam esta ideia de uma mulher que está com eles porque escolhe e não porque precisa. Porque é isso, porque eu acho que sujeitamos-nos a muitas relações medíocres e que, onde somos infelizes, relações muitas vezes abusivas e tóxicas e que a ânsia por teres alguém é tão grande, a pressão para teres alguém é tão grande, uma pressão que depois é internalizada também, a carência de que a minha vida só será inteira na presença de outro, a minha existência só será legitimada na presença de um homem que a valide. A escritora Isabela Figueiredo já me disse aqui que tem 2 cadelas e que ela está agora entre Lisboa e o Alentejo e que o facto de ter 2 cadelas faz com que numa comunidade pequena seja olhada de uma maneira menos estranha, não é? Porque se fosse uma mulher sozinha, apenas seria uma ameaça e seria estranho. Sim. Como tem 2 cadelas, a coisa já fica mais tranquila. É mais tranquilo. Lá está. Eu acho que um homem nunca teria de pensar nisto. Não teria. Porque aquilo que ensinam ao homem é que ele se legitima por outras coisas. Que também são problemáticas. Atenção, tens que ser provedor. Tens que ser muito bom no teu trabalho, tens que ganhar dinheiro para sustentar a tua família, para ser o provedor da tua família. Tens de comer muitas gajas. Tens que ser um lobo sexual. É aqui que te legitimas. As mulheres, pelo contrário, portanto, aqui há uma hipersexualização, não é? E esta ideia do provedor. As mulheres num lugar contrário, no silêncio, no recato, no não estar com muitos parceiros sexuais, não é positivo. Não serem muito sexualizadas. Exatamente. Ou seja, no lugar oposto, num lugar de silêncio, de opressão, atenção, estas 2 pressões são opressoras. Só que as nossas fazem com que exista esta maior pressão. Ou seja, não é à toa, por exemplo, em inglês, tu tens um termo, o homem é sempre o mister. Tu para mulheres tens um termo para solteira e para casada. Porquê? Porque aí o Estado Civil interessa. Na mulher o Estado Civil interessa. Um homem é sempre um homem, define-se à sua própria imagem, sozinho, prova-se e a si, ao seu valor, em diversas coisas na sua vida. A mulher terá de se provar através de uma relação e eventualmente da maternidade. Sabes o que é que estás a fazer agora? O que é que eu estou a fazer agora? Estás a convocar a leitura então vamos a isso. Que disseste que ias trazer. Vamos a isso. Da Simone de Beauvoir. Maravilhosa. O Segundo Sexo. Precisamente, deixa-me encontrar aqui. Porquê? Porque eu deixei o livro ontem no espetáculo, porque ele faz parte do cenário. Do cenário do Voz de Cama, sim. E então ontem, assim que fecharam as portas do teatro, eu vim embora. Deixei o livro da Simone, eu preciso de amanhã ver a entrevista. Mas tenho aqui a fotografia, portanto consigo ler-te. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autónomo. A mulher, ser relativo, diz Michelet. Não sei ler estas coisas, mas vamos dizer Michelet. E é por isso que Benda afirma em Rapport do Riel: o corpo do homem tem um sentido em si, independentemente do da mulher, ao passo que este parece destituído de significação se não se evoca o macho. Pensa-se o homem sem a mulher, não ela sem o homem. Ela não é senão o que o homem decide que seja, assim é chamada o sexo, para significar que ela se apresenta diante do macho como um ser sexuado. Para ele, a fêmea é sexo, logo ela é-o absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela.
A fêmea é o não essencial perante o essencial. O homem é o ser, o absoluto. Ela é o outro. Ela é o outro. E somos. Ainda E continuamos a ser. Achas que a mulher ainda hoje é o segundo sexo? Ou a costela de Adão? É assim, eu quando eu Na digo... Bíblia. Sim, exatamente. Eu acho que continuamos a ser em coisas como... Há um livro muito bom que eu acho que depois vem complementar muito bem esta ideia da Simone, que foi escrita nos anos 40, mas continua super atual. Em 1949. Exatamente. E marcou muito é seminal no percurso do feminismo, não é? Sem dúvida, é um pilar muito importante. Há um outro livro que eu acho que vem completar muito bem esta coisa de sermos o outro e sermos à imagem do homem, que é o Mulheres Invisíveis, que fala exatamente da quantidade de coisas em que nós somos prejudicadas. Por exemplo, medicamentos que são estudados e são estudados para o corpo do homem. O que é que acontece? Mulheres que depois tomam e têm grandes efeitos secundários porque isto foi estudado, porque o homem é o ser absoluto, a mulher é o outro que não é considerado. E tu tens N de coisas em que a medicação, questões do cinto de segurança nos carros, estudos de acidentes rodoviários, uma série de coisas que a definição de ser humano é o homem. Quando nós falamos, o neutro. É o neutro, exato. E claro, a mulher sai em desvantagem porque nesses testes desaparece. Não é contemplada, portanto, seja nos medicamentos, nos cintos de segurança e por aí fora, pois não está aplicado a ela, não é? E isto tem a ver com questões de saúde, como tem a ver com questões de consciência de existência, tipo, eu existo. E o lugar, é isso, o lugar no mundo, não é? Exato. O lugar do mundo está pensado, tem estado pensado para o homem, não é? As profissões, os cargos, não é? Sim, sim. E mesmo a linguagem, agora anda a tentar-se desconstruir a linguagem em que o neutro é o masculino, mais uma vez, não é? Isto cria muitas alergias em muita gente. Achas interessante esta discussão da linguagem inclusiva, colocar-se, declinar-se no feminino muitas vezes, nomear-se a médica, em vez de ser vamos ao médico por aí fora? Eu não só acho importante, como isto também está estudado, por exemplo, nesse livro das Mulheres Invisíveis, o quanto línguas em que existe este masculino neutro têm uma série de consequências. Por exemplo, quando existe um anúncio de emprego em que o neutro é o masculino, não é? Porque é aquele que é utilizado, existem menos candidaturas de mulheres. E não está lá a dizer que não é para elas. Mas tu ficas apagada naquele lugar. E eu sei que as pessoas... agora também tudo é um problema. Não, mas se nós percebemos... É que repara, estamos numa sala 100 pessoas. Estávamos 99 mulheres. Éramos todas. Entre um homem, somos todos. Mas isso é a língua portuguesa. Ok, mas podemos refletir sobre ela ou não? Exato. Podemos refletir sobre o porquê que a presença de um homem perante 99 mulheres transforma aquele grupo num grupo que é chamado de masculino. Portanto, eu, na minha fala, eu tenho isso muito consciente e tento sempre fazê-lo, quando escrevo artigos, eu uso o feminino apóstrofo os, ou seja, é o masculino que vem como segundo. E isto não é... Eu não quero apagar homens, nem quero secundarizá-los. Não é sobre isso, mas é sobre trazer à luz pessoas e mulheres que estiveram historicamente sempre apagadas. E para mim isso é importante. Portanto, eu faço. E também porque sei, porque isto está estudado, não sou eu que estou a dizer, que há um efeito psicológico nesta visibilidade, no sentir, eu estou aqui incluída, eu faço parte. Quando estão a falar deste grupo, estão a falar de mim também. Eu por exemplo, no meu Instagram, eu falo no feminino. Falas sempre. No feminino sempre. Mesmo estando Sendo que há homens do outro lado. E às vezes há homens que me respondem, mas é todos, porque eu também estou aqui. Que giro, o meu Instagram tem cerca de 86% de mulheres. E são muito menos homens, portanto, não é? E portanto eu uso o feminino. É a maioria que está ali. É giro porque tu estás a sentir, o homem sente quando não é contemplado na palavra. E nós, que tantas vezes não somos, a maioria das vezes, damos só caladinhas e nem damos conta porque é o português. Mas assim que ele detecta que não está a ser mencionado... Que no fundo está. Porquê é que eu estou a ser mencionada num todos e tu não estás a ser mencionado num todas? Porquê? E eu sei que isto parece uma minudência, mas não é. Não é porque é reflexo de muitas outras camadas. Lá está, isto
o à superfície de muitas outras coisas. Traz um dar lugar e pensamento sobre, não é? E já para não falar das pessoas não binárias. Exato, aí temos mesmo a linguagem Filipe neutra. Sambado, e de facto esta discussão pode trazer lugar para muitas pessoas, e muitas mulheres no caso. Falaste de trazer à luz questões e eu agora gostava de trazer à luz... Não é dar à luz, é trazer à luz um áudio e depois gostava que o comentasses. Muito bem. A Tânia tornou-se uma pessoa super Não importante podes na fazer minha isso vida a vários comigo. níveis. Primeiro, porque a forma como ela pensa e como ela comunica é tão refrescante que tornava-se quase inevitável que eu, com o meu interesse por questões da psicologia, das relações, etc., trabalhar com ela era de facto uma inevitabilidade. Ou seja, eu queria muito conversar com ela sobre certos assuntos, sabendo que ela, além de ter um incrível conhecimento científico, aplica-o a fazer uma boa obra, que é criar empatia, a mudar mentalidades, a fazer com que as pessoas se sintam menos sozinhas. E depois, pronto, pessoalmente, alguma coisa me dizia que de facto isto ia correr muito bem, porque ela é assim, não querendo ser um clichê muito fuleiro, mas ela é a luz. Tem uma energia muito particular e um entusiasmo muito inebriante. E por isso poderia ser arriscado, porque eu não conhecendo a Tânia, eu só a conhecia de a ter entrevistado à distância, nas alturas da pandemia, e quis muito que ela fizesse parte das manhãs da 3 e que depois fizéssemos este podcast de Voz de Cama também em conjunto. E era um risco no sentido em que nós íamos de facto ter conversas sobre assuntos delicados que muitas vezes acabam por expor até aos nossos próprios problemas, ou problemas ou não, ou memórias, ou experiências pessoais. E se eu não me desse bem com a Tânia, eu acho que estas coisas sem cumplicidade não resultam tão bem. E por isso foi incrível a forma como nós também nos tornámos amigas, um bocado naquele mesmo espaço de trabalho, não é? Porque dávamos por nós, naquela hora da gravação, naquele momento em que estamos a gravar um programa que vai ser ouvido por todos, estamos a falar, sobretudo eu, porque também não sou psicóloga, não sou sexóloga, portanto posso-me esbardalhar ali mais à vontade, mas estamos a falar das nossas experiências pessoais, mais ou menos abstratamente, mas estamos a falar muitas vezes das nossas experiências. E por isso eu sinto-me num espaço seguro ali, e isso quer dizer que em 2 anos criámos assim uma amizade relâmpago. Apesar de termos uma diferença de idades, esqueço-me muitas vezes dela, aprendo muito com a Tânia, esqueço-me muitas vezes que ela é mais nova do que eu. Penso que ela também aprende alguma coisa comigo, não quero ter essa arrogância, mas sinto que essa troca existe entre nós, já fomos ombro uma da outra, e gosto muito dela e acho que o mundo é melhor por existir uma Tânia Graça. O que é que eu queria perguntar à Tânia? Uma questão que muitas vezes vem à conversa no nosso podcast, que é: como é que eu conseguirei fazer com que o meu filho não ceda à masculinidade tóxica, não se deixe contaminar pela masculinidade tóxica que, apesar de muita gente se ofender com este termo, não é um termo ofensivo, é um problema que não é um problema que afeta as mulheres, só afeta desde logo os próprios homens, não é? Que não veem na sua educação a promoção do contacto com os seus próprios sentimentos. Eu quero muito que o meu filho não sofra disso, mas eu ainda vejo, em pequenas subtilezas, nos corredores da escola, essa masculinidade tóxica a prevalecer entre os rapazes. E também, indiretamente, na verdade, entre as raparigas também. Mas eu quero mesmo que ela me diga o que é que eu posso fazer para o proteger disso e torná-lo num ser humano do caraças.
Bom, tivemos aqui um áudio do caraças. Obrigado, Ana Markel. Acabámos de ouvi-la, esta radialista, jornalista, apresentadora e tanta coisa mais, que com Tânia Graça faz a rúbrica Voz de Cama, que saltou para os palcos do Teatro Maria Matos. Vou querer falar sobre isso e desta rúbrica e sobre esta amizade relâmpago. Claro, que histórias sobre sexualidade e relações foram parar a palco e que vos têm marcado nesta história do Voz de Cama e o que é que tens aprendido com Ana Markel neste cruzamento de aprendizagens e trocas e que conselhos tens para dar então à Ana Markel para que o seu filho, que tem 4 anos, venha a ser um tipo porreiro do caraças, não é? Que não se deixe contaminar pela masculinidade tóxica que está no meio de nós, como Deus, não é? É verdade. Quero também saber se em casa de Ferreira, espeto de pau, se faz terapia e como é que Tânia gera os seus fantasmas, neuras, medos mais íntimos. Consta que todos temos, porque somos seres humanos. Seja na cama ou fora dela, qual a sua tolerância para a masculinidade tóxica? É verdade, quero saber. Tenho também curiosidade para saber se, ao falar tanto, de forma tão informada, tem muitos amigos à sua volta ou nem por isso, e que dúvidas, questões esses amigos lhe colocam. Temos falado muito das dúvidas das mulheres e dos homens. Que questões colocam a Tânia Graça? E num mundo onde a inteligência artificial ganha cada vez mais terreno, gostava de discutir também com a Tânia sobre se a sexualidade está também a tornar, e com as aplicações de engates por aí fora, está a tornar-se cada vez mais virtual e robótica, se há esse perigo. Vou perguntar e vamos ver até onde é que esta conversa nos vai levar. Boas escutas.